Explica pra gente o que é essa proposta que a gente tem falado e que traz aí a ampliação da imunidade tributária para templos religiosos. Bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos da News. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Essa PEC é a PEC da justiça, né? É a PEC que vai beneficiar orfanatos, creches, asilos, hospitais filantrópicos, escolas, comunidades terapêuticas que são geridos pelas igrejas. E ela também beneficia os templos religiosos. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem prático, Yasmin, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender o que está acontecendo. Hoje, quando uma igreja mantém um orfanato, uma creche e etc., ela recebe dinheiro ali, geralmente as igrejas recebem dinheiro de oferta. Os fiéis já são pagadores de impostos, já pagam impostos do seu carro, da sua casa, da gasolina que consome, da compra que fazem no supermercado. Daquilo que sobra para eles, eles doam parte desse recurso para as igrejas, entendendo que as igrejas vão fazer algumas atividades filantrópicas, vão cuidar, né, de pessoas, vão cuidar de casamentos, vão cuidar de libertar pessoas de drogas e álcool e etc. Mas quando essa igreja vai reformar o orfanato, quando ela vai comprar mais equipamentos para aquele orfanato, ela acaba pagando imposto de novo. Então essa PEC, ela amplia a isenção tributária e ela coloca para bens e serviços. Ou seja, quando a igreja for aumentar a creche, o orfanato, ela vai ter que comprar tijolo, cimento, areia, portas, janelas, e aí sim ela vai pagar o imposto normalmente que ela paga do cimento e vai pedir um cashback para a Receita Federal. Vai dizer, olha, esse tijolo, esse cimento que eu comprei é para aumentar essa creche filantrópica que nós temos. É para aumentar o tamanho desse orfanato filantrópico. É para comprar mais bancos para a igreja. E aí, nesses casos, a Receita Federal vai devolver aquela parte que a igreja pagou, referente aos impostos desses materiais de construção, por exemplo. Ou seja, essa devolução que a Caixa Econômica, que a Receita Federal fará em forma de cashback para as igrejas, para os templos, e vão refletir nos orfanatos, nas creches, etc., elas vão fazer com que mais obras sociais sejam feitas, vão fazer com que mais pessoas sejam atingidas positivamente com essas obras que essas instituições filantrópicas executam. E nós sabemos hoje, e eu sou um conhecedor disso, fui secretário de Estado da Saúde no estado de Rondônia, eu sou um conhecedor da dificuldade que os hospitais filantrópicos enfrentam no Brasil inteiro. Os hospitais ligados às igrejas, por exemplo, no meu estado tem um hospital chamado Santa Marcelina, ligado à Igreja Católica, que passa por muitas dificuldades. E sempre tem que fazer reparos, tem que fazer reformas, tem que fazer ampliações. E agora, a PEC sendo aprovada, eles terão um pouco mais de recursos para continuar fazendo o trabalho maravilhoso que eles fazem, com muitos voluntários, com muitas pessoas que se dedicam ali para ajudar realmente, entendendo que é importante ajudar ao próximo. Então a gente fica muito feliz com essa PEC, que na minha opinião é a PEC da justiça. E a gente sabe que essas instituições elas prestam um trabalho fantástico para a sociedade. Muitas das vezes, onde os governos federal, estaduais e municipais não conseguem chegar, são essas instituições, através de pessoas vocacionadas, de muitos voluntários, de pessoas que se dedicam ao seu próximo, seguindo o mandamento bíblico de amar ao próximo como a ti mesmo, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eles seguem o mandamento de Deus ali para poder ajudar pessoas. E chegam, como eu disse, em lugares onde o Estado não consegue chegar. Nós temos observado índices alarmantes de depressão, de ansiedade, de suicídio no Brasil e no mundo. E o Estado não consegue combater isso. As igrejas vão lá e combatem, elas ajudam essas pessoas, dão um tratamento para a alma ali e acabam diminuindo os índices de depressão, de ansiedade, de suicídio. Nós temos vendo casamentos destruídos Brasil afora. E isso tem várias implicações. Por exemplo, 9 de cada 10 crianças que têm depressão infantil, o problema é a instabilidade conjugal, a separação de casais. E o Estado não consegue agir nisso. A igreja vai lá e age, restaura casamentos, volta a ter paz, pacifica a nossa sociedade, traz um pouco mais de paz, um pouco mais de amor para o nosso país. E isso não tem dinheiro que pague. E o Estado sabe disso. E outros países, como a Alemanha, como os Estados Unidos, reconhecem muito mais do que o Brasil o poder que as igrejas têm de agirem nessas causas sociais onde o Estado não consegue chegar. Então, é um benefício para os orfanatos, para as creches, para os asilos, para os hospitais filantrópicos, para as comunidades terapêuticas ligadas a entidades religiosas. Está aí o deputado Fernando Máximo, relator da PEC, né, dessa imunidade tributária, dessa ampliação, na verdade, desse benefício tributário. Deputado, muito bom dia para o senhor aqui. Como que está a questão dos votos, hein? A gente sabe que essa proposta tem um apoiamento ali
até de alguns partidos mais progressistas ligados ao governo Lula, mas há um certo alinhamento nesse momento de pontos para que essa proposta tenha mais votos, né? Não tenha nenhum tipo ali de barreira, né, para ser aprovada na Câmara. Na sua avaliação, ela consegue ser aprovada com uma larga vantagem lá na Câmara dos Deputados? Nós estamos construindo isso, né? Foi feito o texto original, foi levado, a Casa Civil chamou para conversar, nós passamos pela Casa Civil, fizemos algumas adequações que eles pediram e, a posteriori, nós passamos pelo Ministério da Fazenda, inclusive temos hoje, 9 da manhã, uma última reunião no Ministério da Fazenda. Eles pediram algumas alterações que fossem feitas, nós fizemos também essas alterações, eles estão fazendo um cálculo de impacto disso agora, e hoje às 9 da manhã nós teremos a reunião final no Ministério da Fazenda, para que daí sim nós possamos encaminhar isso para o plenário para ser votado. Inclusive já passou por comissão, pela comissão especial, inclusive aprovado o texto por unanimidade, né? E agora o Ministério da Fazenda, a Receita, fizeram algumas ponderações que nós já corrigimos no texto, para que nós possamos o mais breve possível ao plenário da Câmara, para que possa ser aprovado. A nossa expectativa é que realmente nós consigamos, por esse trâmite que nós fizemos, por termos azeitado isso com pessoas do governo, por termos azeitado isso com o que já é de costume, com o que já seria o óbvio de aprovar, a direita, a bancada evangélica, a frente parlamentar evangélica, a frente parlamentar católica, né, porque não beneficia só igrejas evangélicas, beneficia igrejas católicas, igrejas evangélicas, igrejas de qualquer culto, de um modo geral, seja judeu, seja budista e etc.